vencer o pecado de estimação. Fala, meu povo! Aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito desse assunto. Pecado de estimação. Você passa por esse problema? Aquele pecado que você já tomou consciência, sabe que precisa abandoná-lo, sabe o tanto que aquilo te deixa numa vida errada, que você precisa mudar os seus comportamentos, já pediu perdão para Deus, mas vira e mexe, você está caindo na mesma tentação? Pois é sobre isso que eu quero falar neste vídeo de hoje. Então peço para que você fique aqui até o final comigo, que eu tenho certeza que de alguma forma esta mensagem pode te ajudar. Afinal de contas, hoje é Dia das Mães. Este vídeo nem estava no roteiro, não estava no nosso script, mas eu vivenciei essa situação na prática. Eu quero compartilhar com vocês aqui como se fosse um testemunho pessoal mesmo, porque hoje, neste Dia das Mães, eu passei por essa situação, onde eu também fui tentada mais uma vez, afinal de contas, todos os dias nós estamos aí sendo surpreendidos, levados ao pecado, mas nós precisamos resistir a ele. Então eu resolvi trazer essa vivência, contar essa experiência aqui para vocês, para mostrar que nós temos domínio próprio. Para mostrar como é possível você vencer o seu pecado de estimação. E eu sempre gosto de compartilhar os meus relatos e testemunhos, porque eu acho que isso aproxima da realidade de vocês e vocês levam isso para a história pessoal de cada um e acaba ajudando no processo de evolução espiritual. Aproveito aqui o ensejo para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que me acompanham por aqui. Que Deus as abençoe imensamente, dando paciência, sabedoria, discernimento para continuar aí nesta grande missão de educação dos filhos. Mas agora vamos ao vídeo. Vencendo o pecado. Afinal de contas, isso é possível? Afinal de contas, o que eu preciso fazer? O nosso grande erro, enquanto pecador nato, é que muitas vezes nós queremos sair do pecado sem cortar a raiz do pecado. Nós vamos somente nos frutos do pecado. Por momentos, nós tomamos consciência, pedimos perdão para Deus, mas nós não tiramos esse pecado ali na sua raiz. E por não tirar a sua raiz, é onde ele continua crescendo, brotando e dando seus frutos. Por isso que estamos sempre caindo no erro. Muitas pessoas até usam daquele jargão, mas a carne é fraca, a gente cai em tentação, vira e mexe, a gente é tentado. Deixa eu te falar, se essa carne tem ganhado essa batalha todos os dias, se todos os dias o pecado tem falado mais forte no seu coração, na sua mente, e você tem caído, eu acredito que essa carne não esteja tão fraca como você esteja dizendo. Porque se ela ganha essa batalha todos os dias, a carne tem sido mais forte do que o espírito. Então aqui a primeira coisa que nós precisamos fazer quando tomamos consciência de qual é o nosso pecado, é fazer uma coisa que o cristão tem bastante dificuldade, que é dizer não para ele. Dizer não para o pecado, porque nós caímos nessa de que sabemos, mas que não temos controle, mas a palavra, ela nos mostra exatamente o contrário. Inclusive, quando a gente vai pensar lá na palavra mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 10, a palavra nos diz que Deus não nos permite sermos tentados além do que as nossas capacidades de suportar. Ou seja, nós temos controle. Deus não permite que exista uma tentação que venha até nós que seja maior do que a nossa força de dizer não para esse pecado. O problema é que o pecado, ele é prazeroso. As pessoas, elas têm dificuldade de reconhecer isso. Se o pecado não trouxesse prazer junto com ele, ninguém pecaria. E é por isso que estamos sempre caindo na tentação, porque o pecado, por trás dele, ele traz coisas que saciam a nossa carne.
São prazeres momentâneos, só que é onde está o erro. São prazeres que alimentam a carne momentaneamente, mas nos impede de garantir o reino do céu. E é onde nós precisamos vigiar. E eu tenho consciência, por isso que eu vim compartilhar isso neste vídeo com vocês, do que é um pecado de estimação que eu tenho, que é um espinho da carne que eu carrego comigo, que para muitas pessoas pode parecer bobo, mas para mim não é, porque eu sei aonde esse pecado pode me levar, que é a questão do vício pelo doce. Isso acompanha a minha vida desde pequena, desde criança. Eu sou apaixonada por doce. Fui criada com meu pai, não sei se vocês vivenciaram isso ao longo da trajetória de vocês, mas quando criança, meu pai tinha um hábito de, quando não tinha doce em casa, abríamos a lata de leite condensado, fazia 2 furinhos assim em cima da lata e a gente brincava de mamar na lata. O que era o mamar na lata? A gente bebia assim no biquinho da lata, pelos furinhos que fazia, e aquilo era uma sensação muito prazerosa, porque o doce não era simplesmente comer o doce, tinha toda uma memória afetiva em volta dessa situação, porque eram momentos que eu vivia com meu pai. E quando não havia essa situação, meu pai ele tinha esse hábito de fazer doce em casa. Bala de mel, doce de raiz de mamão, pé de moleque. Meu pai sempre gostou de cozinha e o que ele faz de melhor na cozinha são os doces. E sempre que ele estava fazendo, ele pedia a minha ajuda ou da minha irmã e a gente ajudava a fazer esses doces. Enquanto fazia os doces, as histórias iam acontecendo e a gente tinha bons momentos ali ao redor do fogão enquanto acontecia a produção daquele doce. Então, o doce ele tem uma história muito significativa na minha história. Então, eu cresci com isso, com esse gosto pelo doce. Então, não é simplesmente para algumas pessoas que ficam meses sem comer o doce, para elas é indiferente. Não, para mim tem uma relevância diferente. Só que eu sei que isso tomou uma proporção muito grande na minha vida, que eu, ao longo da minha trajetória, permiti que essa compulsão pelo doce se tornasse maior do que eu. De chegar ao ponto de abrir uma caixa de bombom, por exemplo, e não ficar satisfeita de comer 1, 2, 3. Eu tinha que comer a caixa inteira. Enquanto eu não via o último doce sendo devorado, eu não me dava por satisfeita. E assim era com a caixa de bombom, com sorvete. Se eu comprasse um pote de sorvete para minha casa, eu tinha que ver o fim daquele pote. Por mais que às vezes eu nem estivesse com vontade, eu começava a comer e eu tinha que ver o fim daquele pote de doce. E ao longo da vida, isso foi trazendo prejuízos para a minha saúde física. Eu desenvolvi uma intolerância à lactose. Eu não posso com esses doces. Todas as vezes que eu como, além do que eu deveria, eu passo mal. Dor de cabeça, diarreia, o estômago embrulhando. Eu já cheguei a ter que ir para o hospital ao ponto de ficar internada por excesso de lactose, sabendo, tendo consciência que eu não deveria ter comido, tudo isso porque eu não consegui dizer não. E é onde eu vejo que os cristãos, muitas vezes, eles não tomam consciência dos pecados que eles não parecem ser tão graves e ofensivos como outros. Porque nós, os cristãos, temos a tendência de julgar muitas vezes os nossos irmãos que estão nos vícios do álcool, das drogas, mas quando o assunto é glutonaria, exemplo, a comida, a gula, seja por doce ou comida de um modo geral, isso no meio cristão parece que passa um pouco despercebido, mas isso também entra nos pecados que são abomináveis pelo Senhor. Se nós formos olhar lá no livro de Gálatas, por exemplo, a palavra diz sobre isso. Aqueles que estão na prostituição, na idolatria, na bebedeira, na glutonaria, se eles permanecem neste pecado, eles não herdarão o reino de Deus. Ou seja, é muito fácil, às vezes, nós julgarmos as pessoas que estão num pecado que nós julgamos ser mais grave, mas no reino de Deus não existe pecadinho nem pecadão.
Pecado é pecado. E quando eu tomo consciência disso, é a hora que eu preciso me policiar. É a hora que eu preciso entender que se eu não tenho um controle sobre essa situação, eu preciso sempre estar em estado de vigilância para que aquele pecado não me domine. É a hora que nós, como cristãos, precisamos sempre estar com o nosso devocional em dia, sempre com a vigilância, pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento a cada passo que nós dermos, principalmente para na hora que o pecado for apresentado até nós, que nós tenhamos sabedoria, clareza, atenção, discernimento para poder falar os nãos necessários. Porque principalmente quando o assunto é glutonaria, comida, bebida, por parecer ser pecados menores, a gente acaba se deixando levar. Vai deixando levar, afinal de contas, comida reúne, comida é comunhão, principalmente quando está em família. A gente vai comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando vê, você não consegue mais sair daquela mesa e no final das contas vem o sentimento de culpa, porque não precisava ter comido tanto. É a hora que você se deixa levar pelo seu pecado e viu que passou da conta. E hoje, Dia das Mães, isso aconteceu comigo e eu confesso para vocês que eu fiquei muito orgulhosa de mim, por ver a minha evolução espiritual. Não estou aqui para me gabar para ninguém, pelo contrário, estou aqui diante de vocês reconhecendo o meu pecado. Eu tenho essa dificuldade, mas eu já comento isso com os meus seguidores do Instagram. Exemplo, eu tenho a dificuldade com doce. Então, o que eu faço? Um exercício que eu faço na minha casa. Eu não compro doce para estocar em casa. Sempre que eu tenho uma vontade que realmente, nossa, eu quero muito comer um doce hoje, fim de semana, eu vou a uma sorveteria, eu compro uma barrinha que seja, mas eu não trago isso para casa para estocar, porque eu sei que eu vou comer desenfreadamente. E é o que muitas pessoas não entendem, que é a hora de aprender a dizer não. Ela quer chupar um picolé muitas vezes, ao invés de comprar um picolé, ela vai à sorveteria e volta com uma caixa de picolés para casa, estoca aquilo e vai comendo todos os dias, toda hora. Eu sei que eu não tenho controle sobre um doce de leite. Ao invés de comprar uma barrinha de doce de leite, eu vou ao supermercado, compro uma lata grande, coloco na geladeira e todos os dias eu começo a consumir aquele doce. Então é a hora que eu preciso também ter o quê? Comprometimento e disciplina. A disciplina é de entender que se eu não tenho domínio sobre aquilo, eu não posso estocar, eu não posso ter. E foi o que aconteceu hoje comigo. Minha mãe me chamou para almoçar na casa dela. Quando chegamos para o almoço, eu me deparo com o quê? Minha mãe fez de sobremesa bolo gelado de coco. Um dos doces que eu mais amo, porque também remete à minha infância. Aquela mãe que fazia bolo gelado e a gente ficava esperando o bolo gelar para poder comer de colher e ainda rapar o tabuleiro, aqueles farelinhos que ficam ao fundo. Um tabuleiro bem grande, todo mundo comeu e ainda tinha sobrado mais de meio bolo. Conscientemente, tudo que eu mais queria era poder comer daquele bolo todos os dias da minha vida. Afinal de contas, além de ser gostoso, tem memória afetiva em volta daquele bolo. Quando terminamos de comer, eu comi apenas um pedaço e meio, porque eu já comecei a me policiar desde a hora que eu peguei a travessinha que me foi servido um pedaço. Olha, para eu matar a vontade de comer esse doce, eu não preciso comer o tabuleiro inteiro. É a hora que eu preciso começar a enfrentar e ter domínio próprio. É o que eu falo para você aqui também. Não quer dizer que você não precise fazer. A questão é ter domínio e não permitir que essa questão, que esse pecado, ele tenha um domínio sobre você. Porque comer doce não é um pecado. O pecado está na glutonaria de quê? Eu permitir que esse doce, o desejo desenfreado da carne, assuma um controle sobre mim. Então, quando eu comi um pedaço do doce, eu satisfiz a minha vontade. Mas ainda assim eu tive vontade de voltar lá e comer mais. Naquela hora eu já tinha consciência. É onde eu falo, o cristão ele tem consciência. É a hora que a gente não pode permitir que passe do limite. Ali, o meu espírito já estava me mostrando, oi,
eu estou contigo, eu estou te mostrando que esse aqui é o seu pecado de estimação e é aqui que você desliza. É nesse limite aqui que você sai da conta. Não come mais, se policia. Só que do lado de cá fica o quê? É como se tivesse aquele anjinho de Satanás dizendo, não vai dar nada, pode comer. E eu falei assim, eu vou comer só mais um pedacinho. Mas já sabendo que nem daquele pedacinho eu precisava. Afinal de contas, eu já tinha comido. Eu não estava deixando de comer. Comi aquele pedacinho. Mas o Espírito Santo tem prevalecido tanto nos últimos dias que eu assumi o compromisso. Que compromisso que eu assumi? De não deixar que a carne venha prevalecer. Então eu falei assim, é esse pedaço, pronto, acabou. E eu vou mostrar aqui agora para o inimigo que ele não tem força sobre mim. Porque a palavra me fala sobre isso. Que o Senhor não permite que nós sejamos tentados mais do que consigamos suportar. Então, ali naquele momento que eu comi aquele pedacinho, eu falei, não como mais. Eu tenho domínio dessa situação. Isso tudo sem ter que falar, só no meu pensamento. Então, o que a minha mãe faz? Quando ela vai guardar o tabuleiro, ela fala assim, leva para você comer em casa. Ela começou a pegar vasilhas para distribuir entre a minha irmã. Falou para minha irmã, você quer levar para comer? Minha irmã, quero. Encheu uma vasilha com vários pedaços para minha irmã e veio com uma vasilha, falou assim, leva para você. E ali naquela hora eu tive a consciência que eu tinha uma decisão muito importante para tomar, que era de aceitar o presente, que era de bom grado, vindo da minha mãe, embutido de memória afetiva, mas ali com uma responsabilidade do autocontrole, do domínio próprio. Eu tinha ali que tomar uma decisão muito importante. Para ela e para minha irmã era só um pedaço de bolo, mas eu sabia que era algo que eu tinha que me posicionar para a vida. Então ali naquele momento eu digo para ela, não quero. Minha mãe assusta porque ela sabe que eu estou diante de um bolo que eu amo e fala, como assim não quero? Eu falei, não quero, porque eu sei o que isso causa em mim. Ela ficou assustada, falou, como assim? Eu falei assim, olha, ontem à noite a gente já saiu e já comemorou. Hoje eu estou aqui novamente, comi junto com vocês, comemoramos mais uma vez e ainda me dei ao direito de comer um pedaço de bolo que estava muito gostoso, inclusive, mas eu não preciso passar disso. Eu não preciso estocar isso para levar para minha casa, para eu sentar em frente à televisão e comer todos esses pedaços de uma vez e depois carregar uma culpa que eu não preciso. Falei, guarda esse bolo aí. Dê para alguém que não comeu, que vocês comam ao longo da semana, mas eu estou assumindo o compromisso aqui agora de falar um não e eu não vou levar essa culpa comigo. E foi exatamente o que eu fiz. Vim embora, não senti vontade de comer aquele doce, afinal de contas eu já havia comido e agora estou aqui sabendo que não vai vir sensação de mal-estar. Não vou passar mal por causa disso. E mais do que isso, mostrei para o meu corpo que o espírito prevaleceu. Pode parecer muito simples isso que eu estou falando aqui para você, mas é o que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer. Falar o não. Diante do pecado que nos é apresentado todos os dias, ele sempre vem numa porção prazerosa, ele vem no meio de amigos, ele vem em situações onde muitas vezes a gente fica com dificuldade de falar não, porque requer muitas vezes desagradar pessoas, familiares. O que o outro vai pensar de mim por eu não querer beber junto com ele, por eu não querer comer junto com ele? Só que eu preciso entender que ninguém é capaz de garantir a minha salvação, a não ser eu mesmo. O compromisso tem que ser feito por mim, é da minha parte. Então, no momento que eu assumo essa responsabilidade de falar não em cada situação, eu garanto a minha salvação. Porque a conversão, ela é um processo que acontece diariamente. Todos os dias nós somos apresentados a situações que nos levam a pecar. Mas assumimos o compromisso de quê? Falar não. Por hoje, eu assumo o compromisso de dizer sim para Deus. O pecado não pode me dominar. E quando você entender isso, você vai ter controle sobre todas as áreas.
seja com a glutonaria, seja com a prostituição, pessoas que têm aí o vício de pornografia, precisam ficar vendo essas coisas na internet. Por que você ainda está em aplicativos que te levam a esse tipo de situação? Se você sabe que isso é um meio que você recorre, por que você ainda está nesses sites? Por que você ainda pesquisa por esse tipo de coisas? É hora de fazer uma limpa no seu campo de pesquisa, no seu celular, no seu computador. Ou seja, veio à vontade, é a hora que eu vou usar as válvulas de escape. E que válvulas de escape serão essas? Oração, meditação sobre a palavra, vai assistir uma pregação, pega a Bíblia, abre, peça ao Espírito Santo que se revele para você a partir de alguma palavra. É a hora de assumir um compromisso de verdade com aquilo que vem do Espírito e não com o que vem da carne, que dessa forma você consegue vencer o pecado de estimação. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Assim como me ajudou essa tomada de consciência para esse comportamento de hoje, que possa te ajudar também a cada momento que você estiver diante aí do seu pecado de estimação, precisar tomar uma decisão, mas que a sua decisão sempre seja a de quê? Escolher Cristo, que o Espírito prevaleça sobre a carne. Amém? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.